assistirem a apresentação de agora, a apresentação de um livro incrível de autoria de Rodrigo Alves, conhecido aqui em Brasília como Rodak, uma figura influente no cenário da comunicação, jornalista e publicitário, e ele assina o livro como AC Rod. Nos palcos aqui da Bienal, eu peço para vocês uma salva de palmas para Rodrigo Alves! Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aí por terem vindo, por estarem prestigiando o lançamento do meu primeiro livro já aqui na Bienal, né? Não é pouca coisa não. Então eu vou falar um pouquinho para vocês como surgiu esse livro, a ideia, tá? Mais sobre a história também, um pouquinho de mim também. Uma apresentação aqui rapidinho, só para vocês se familiarizarem mais ou menos com esse contexto que eu estou apresentando do livro, que se chama Antes do Fim do Mundo, tá? E daqui a pouco a gente vai ter uma conversa, a Marina também vai voltar aqui para a gente conversar, ela vai me entrevistar. E vamos lá, vou apresentar um pouquinho para vocês o que é, qual que é a ideia do Antes do Fim do Mundo. Bom, quem é a C-Rod, né? Eu escolhi a C-Rod como meu pseudônimo de escritor, porque eu também já estou pensando mais além, né? Já estou pensando lá no mercado americano, então já estou fazendo uma literatura mais americana. Mais na frente eu vou contar também que nasceu de uma ideia de filme antes, que virou um livro. Eu fiz um percurso meio contrário do que já existe, né? Sou publicitário, sou redator publicitário, designer gráfico, tenho um podcast também em Brasília chamado Deu Bom Brasília, tenho também um canal de divulgação de notícias de Brasília também, que é o Deu Bom Brasília. Quem não seguir já pode seguir aí, @Deu Bom Brasília. E desde criança, né, eu sou uma pessoa criativa, eu gostava de escrever histórias em quadrinhos, gostava de criar meus personagens, desenhar, ganhava premiações na escola, com desenhos, com histórias. E eu era nerd, eu digo que eu sou nerd antes de virar modinha, né? Que eu já gostava de histórias em quadrinhos, X-Men, Homem-Aranha, criava meus próprios personagens, e até hoje eu levo isso comigo, né? Os meus filhos, eu me divirto muito, meus filhos também têm isso, então a gente fica trocando ideias de jogos, de criar jogos, personagens. E eu me defino como contador de história, não como um escritor, né? Mais na frente vocês vão saber o porquê disso. Hoje eu tenho 40 anos e estou lançando meu primeiro livro, né? Dizem que muita coisa acontece aos 40, né? E vocês estão vendo aqui que realmente é isso, a vida começa aos 40. E assim nasceu Antes do Fim do Mundo. Bom, sobre a obra, né? Ela é um drama familiar pós-apocalíptico. A história é que um asteroide vai cair na Terra e vai acabar com tudo. Não tem salvação, não tem foguete, não tem nada. A não ser uma colônia espacial que o governo... o mundo todo se juntou para aquela colônia espacial escondida e está levando poucas pessoas para lá, só os selecionados, as pessoas que têm dinheiro, que têm um bom porte, que têm saúde, que possa colaborar com o futuro da humanidade. E o resto vai ficar aqui no mundo e vai ver o asteroide cair na Terra e acabar com a Terra. E a minha história foca em uma família de fazendeiros, né, que são os Banners, que eles decidem ficar na fazenda e tentar levar a vida normalmente, levar uma rotina na fazenda deles, tirando leite, cuidando da vaca, das plantações, né? Só que eles descobrem que não é bem assim, porque o mundo agora está sem lei, não tem mais policial, não tem mais energia, não tem mais internet, e tem pessoas que se juntam para fazer o mal. O mundo vai acabar mesmo, o mundo é nosso, a gente vai fazer o que quiser. Então eles recebem visita de uma gangue, que vão infernizar a vida deles, e eles têm que tentar sobreviver a essa invasão. Só voltar um pouquinho. Esqueci de dizer que é uma trilogia, tá? Vou começar com Antes do Fim do Mundo, depois vai ter o Durante o Fim do Mundo, depois do Fim do Mundo. São 3 histórias diferentes, com personagens diferentes, e já estou desenvolvendo aí as continuidades. Aqui é um teaserzinho que eu fiz do livro, para vocês assistirem. Pode soltar um. Não. Tem um vídeo. Não foi vídeo, não? Eu acho que eu te mandei um vídeo aí no Instagram. Tá. Bom, o teaser depois eu passo, não subiu no PPT.
Mas vamos continuar então. Os personagens, né? Alguns personagens aqui para vocês entenderem a trama, que é o Bill Banner, ele é o pai da família, é aquela figura mais patriarcal, conservadora, né? Do fazendeiro que tem uma família, que cuida da fazenda, tem orgulho disso. Tem também a Elizabeth Banner, que é a esposa, que ela faz aquela esposa também mais conservadora, que é o pilar da família, que ela mantém o equilíbrio entre força e coragem, que ela é um porto seguro para os filhos e para o marido também. Temos a Chloe Benner também, que ela é uma adolescente de 16 anos, ela é uma menina muito esperta, muito sagaz, ela usa muito cinismo também, só que ela é uma boa filha, o que ela pede, o que os pais pedem para ela faz, ela tem aquela cultura e tradição de uma menina que foi criada em fazenda também. E ela gosta de ler muito, ela é muito inteligente para a idade dela. Também temos o Tommy Banner, né, que tem 6 anos, é o caçula da família. Ele é o que é de mais puro na história, né? Ele conserva o purismo da criança de 6 anos. Ele não entende muito o que está acontecendo, ele vai acompanhando os pais ali, os pais tentam acobertar as coisas que estão acontecendo, e é isso. Também temos o Zizu, que é um cachorro da família. O Zizu foi inspirado num cachorro que a gente teve, que o nome era o Zizu também, era um mestiço de labrador. Ele é o cachorro da família e o melhor amigo do Tommy, né? Ele gosta muito de brincar com o cachorro dele. Também temos o Ezequiel, que é essa figura aqui medonha. Ele pinta o rosto de vermelho, usa jaqueta de couro, e ele é o líder de uma gangue chamada Hellfire, que eles falam que são os donos do mundo agora. O mundo vai acabar, enquanto não acabar, eles vão fazer o que eles quiserem, porque não tem mais lei, não tem polícia, não tem nada que impeça mais eles. O livro já está disponível, tá, gente, em plataformas como a Wiclap, que ela é uma plataforma independente, né? A gente pode publicar independente. Quem quiser fazer a compra é só fazer e escanear o QR Code. Também tem na Clube de Autores também, o mesmo preço. Vocês podem já encontrar o livro lá em formato digital. O formato impresso, ainda estamos negociando com editoras. Se tiver alguma editora aí interessada, a fim de fazer aí os impressos do nosso livro, está aí, tá? A ideia aí, pode vir falar comigo. E eu queria convidá-los para seguir também as nossas redes sociais. Antes do Fim do Mundo livro, lá eu estou contando um pouquinho mais do livro, promoções, onde a gente vai estar, já tem falando sobre aqui a Bienal, esse lançamento, e também @Rodac. E quem seguiu Antes do Fim do Mundo, vocês seguem lá e falam, olha, eu estive na Bienal, vi sua apresentação, a gente vai mandar aí uma demonstração, né, os 3 primeiros episódios, os 3 primeiros capítulos do livro aí, para vocês se interessarem e descobrir um pouquinho mais do livro, do que ele se trata. Obrigado, fica aqui meu contato, tá? Meu e-mail, meu @ e meu telefone, quem quiser me procurar e conversar, estamos às ordens. Agora eu vou chamar ao palco a jornalista Marina, da Etc. Comunicação. Ela vai fazer algumas perguntas e eu vou estar respondendo aqui. Vamos lá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Muita ousadia, coragem. É isso, né? E de uma hora para outra, Rodrigo, que é plural, versátil, aparece com uma obra que surpreende todo mundo. Sim, é uma obra que eu já estou desenvolvendo, né? Já tenho na cabeça, tenho várias histórias na cabeça para contar também, mas eu decidi começar por essa, que é o Antes do Fim do Mundo. Começando. O pessoal aqui em Brasília já conhece o Rodrigo Alves Carvalho. Como eu comentei, ele é muito conhecido no cenário cultural. O Deu Bom Brasília está, sem dúvida, entre os 5 sites mais visitados, mais considerados aqui do Brasil. Então, se você quer saber o que tem para fazer hoje, amanhã, um bom lugar para comer, ou então as principais notícias, a gente tem lá no Deu Bom. Notícia cultural, tudo. Só que hoje, vocês estão conhecendo outra pessoa, que não é o tradicional Rodrigo, mas sim o AC Rod. Onde começa o AC Rod e onde a gente encontra o Rodrigo? O Rodrigo acho que é a minha persona normal, né? Eu sou o Rodrigo no dia a dia, pai de família, pai de gêmeos, amigo, companheiro. E o AC Rod é uma nova persona que eu criei para diferenciar aí, para não ter problemas mentais depois, né? Que eu fugi
um com o outro, mas o Acerrod eu costumo dizer que é a minha versão literária agora. Eu adotei uma versão literária que o Acerrod eu escolhi porque é Rod de Rodrigo e o AC de Alves de Carvalho. É um nome que eu quero deixar meio que para gringa também, né? Porque eu estou traduzindo o livro para inglês também e vou fazer um lançamento também nele em inglês. Estou mirando o mercado internacional. Inclusive, Netflix estão aí. E a gente vê que na nossa frente, ao nosso lado, temos um grande escritor, mas que prefere ser visto como um contador de histórias. E que nos dias de hoje, contar uma boa história e chamar a atenção do público é desafiador. Então, por que você é um contador de histórias? Eu falo que eu sou um contador de histórias porque eu não me considero escritor, porque eu não sou daqueles caras que senta na frente da maquininha, fica redigindo no computador, né, ou apunhos mesmo, como antigamente, né, que eu dou maior valor para essas pessoas, para esse tipo de escritores, né, que são mais literários. Eu tenho formação em publicidade e propaganda, eu sou designer gráfico, também sou redator publicitário, então eu escrevo, só que eu escrevo mais publicitariamente, né, eu escrevo mais peças publicitárias, títulos, aquelas sacadinhas, né, que a gente gosta de... Antigamente tinha mais, né? Hoje em dia, com internet, com redes sociais, se perdeu um pouquinho dessa arte da redação, da escrita da publicidade e propaganda. Mas eu digo que eu sou contador de história por causa disso, porque eu não sou uma pessoa ainda que eu consigo sentar e escrever sozinho. Eu preciso de uma ajuda, de uma revisão, de alguém de um ghostwriter por trás, que me oriente, fale, olha, trabalha mais isso, trabalha menos isso, desenvolva mais esse personagem. Eu estou estudando para mais para frente, agora que eu quero embarcar nesse mundo literário, né, ser escritor mesmo, estou estudando para me tornar escritor, mas por enquanto eu prefiro ser chamado de um contador de histórias. É uma história que eu estou entregando para vocês e espero que vocês gostem. Criatividade nos dias de hoje é artigo de luxo, pessoal. Então, se ele já tem um insumo maior, que são as ideias, que é a criatividade, é muito bom. E o Rodrigo já começa, o Acerrod, na Bienal Internacional do Livro de Brasília. E é uma responsabilidade em tanto. Uhum. Como é que tá? O coração tá saindo da boca? Como é que tá a ansiedade? Como é que tá o seu sentimento em relação a essa grande oportunidade? Eu me inscrevi, né, no chamamento de livros, né, de lançamento de livros aqui da Bienal. E domingo eu acordei, domingo agora, eu acordei com essa notícia. Seu livro foi aprovado. Eu falei, eita, e agora? Não tenho livro físico, mas tenho, né, o livro digital. Então vamos lá, eu topei esse desafio. Eu acho que é uma grande oportunidade de eu perder isso, né? Inclusive eu fiz aqui um modzinho para tirar foto, também não é um livro ainda físico, mas já tem, né, à disposição. Se você comprar no Uniclap e pedir para imprimir, eles vão te mandar um impresso, tá, gente? Não é o físico não é o e-book não. E aí eu não podia perder essa oportunidade, porque a semana toda eu trabalhando nessa apresentação, para estar aqui e apresentar minha ideia e lançar um livro, já o primeiro livro, na Bienal de Brasília, para mim é um grande feito. Para mim, estou realizado aqui, mas eu quero ir mais além. E antes do fim do mundo, quem nunca pensou que faria se o mundo fosse acabar? Tem até música. E me fala, de onde veio essa ideia? A ideia mesmo, assim, não sei, hoje eu estava vindo para cá, eu estava procurando qual foi o meu primeiro, quando eu escrevi o meu primeiro argumento sobre essa ideia. Primeiro insight. Foi em 2019, 9 de fevereiro de 2019, eu escrevi o argumento e falei, isso aqui vai dar um livro legal, uma história legal. Porque na época eu queria escrever um roteiro de filme, não um livro, né? Então eu já escrevi o argumento e transformei ele num roteiro. A ideia, eu gosto muito de filmes, né? Eu sou mais da pessoa do filme que está migrando para o livro, mas eu gosto muito de livro também. Comecei a ler o Sidney Sheldon. Foi uma coisa que foi um dos autores que me despertou para esse mundo de aventuras e fantasias, né? E a ideia veio de assistir esses filmes e seriados que The Walking Dead, e o The Road também, que é um filme pós-apocalíptico que eu gosto muito, The Last of Us. Tinha outro filme também que eu tinha lembrado aqui, que era dessa pegada, mas essa pegada que é os zumbis, eles não são a parte central da história, eles são só um pano de fundo. E as pessoas, como elas vão fazer para sobreviver, como elas vão fazer para se entender lá diante da catástrofe, né, que é a verdadeira história.
Então eu sempre gostei de histórias assim, que usam um apocalipse como pano de fundo, mas o que está valendo mesmo são as relações humanas. É isso que eu ia colocar. Se esses personagens que, por mais que a gente tenha uma trama apocalíptica, e que você chama a atenção disso como um enfoque maior do livro, existe ali uma família composta por personagens com características diferentes, e que a gente pode encontrar um pedacinho daquelas pessoas também na vida da gente, ou em famílias Exatamente. Que a gente conhece, não é? Exatamente. O livro, tanto é que no primeiro capítulo ele já te entrega tudo. O mundo vai acabar, o asteroide vai cair, não tem como se salvar. Tem uma colônia espacial que vai salvar só algumas pessoas, pessoas selecionadas, pessoas ricas, com autoridades, com poder, e o resto que se vira. Ele já entrega tudo isso no primeiro capítulo, porque o livro não é sobre isso. O livro não é sobre quem vai se salvar, não é sobre o asteroide que vai cair, é sobre quem vai sobrar e como eles vão fazer para sobreviver até que o mundo acabe. É quase um questionamento assim. Hoje eu tenho divergências, eu tenho problemas com alguém da minha família. E se o mundo acabasse amanhã? Exato. Será que eu procuraria aquela pessoa? Eu me reaproximaria? E a pergunta que fica é exatamente essa. Nesse contexto, tem alguma narrativa em que essa família se apega mais, se mostra um comportamento diferente, mais compreensivo, mais amigo, reconciliativo? Sim, tem. A história é justamente sobre isso, né? Ele traz essa moral, né? Essa questão de se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Você pediria desculpa a alguém? Você diria eu te amo a alguém? Ele tem essa pegada também, ele traz essa reflexão para você que está lendo também, e na história também traz muito disso. É uma família ali que tem aquele jeito tradicional, né? Uma família que é o pai, que é o patriarcado, tem a mãe ali que mais ou menos ela está muito na cozinha ali, tem os filhos, e uma relação meio fria e distante da família, mas de acordo com a história, né, que vai acontecer, com o fim do mundo, eles começam a se aproximar mais, a desenvolver relacionamentos que eles deixaram para depois, né, deixaram muito para mais tarde, né, e eles estão buscando isso aí agora, que o mundo vai acabar, eles se unem e ficam mais unidos. E já que você está dando alguns spoilers, eu vou pedir mais um. Diz pra gente qual foi o personagem mais difícil de escrever. Não só pela criatividade envolvida, mas por, de repente, ele te lembrar alguém, mexer com algo que o Rodrigo ou a Serrode viveu em algum momento. Uhum. O melhor personagem que eu escrevi, assim, que teve o melhor desenvolvimento que eu achei durante a história foi a mãe, que é a Elizabeth Banner. Ela começa com aquela figura de mãe, ai gente, vamos estar juntos até o fim do mundo, não sei o que lá. Mas depois ela se mostra uma pessoa muito forte. Até o marido depois fala, poxa, eu achei que eu era forte, mas a forte aqui é você. Lembrou sua mãe? Lembrou um pouco minha mãe, sim. A gente sempre tem um pouquinho da figura, né, da família. A gente que a gente tem de mãe é a nossa mãe. Isso. E também o personagem mais difícil que eu acho que eu escrevi foi o Ezequiel, que é o vilão. Que ele é um vilão que ele não tem muita apresentação, ele só aparece ali com os motivos dele e pronto. Ele vai atrás da família lá e vai infernizar essa família até que o mundo acabe. Mas eu consegui ainda desenvolver um pouquinho da história dele. Eu estou querendo deixar a história dele mais para frente também para contar no próximo livro. Só que ele ao mesmo tempo que ele é um vilão caricato, né? Você vê muito caricatura dele, assim, mas muito caricato. Tem uma pegada de coringa? Tem uma pegada de coringa, de teatral, mas ele é muito mal, assim, ele quebra o ritmo do livro. Se você começar a ler assim, você vai achar que o livro está indo para um lado, quando ele aparece, já mudou totalmente o livro. Que é uma pegada de cinema que eu gosto muito também, o Quentin Tarantino faz muito disso, né? Eu acho que eu bebi um pouquinho dessa fonte aí. E todo romance tem que ter uma figura maligna ou maldosa ali para ter um ponto de virada? Eu acho que não, só os mais interessantes, digamos assim, né? E como eu gosto muito de fazer essa quebra de expectativa, fazer um plot twist, vocês vão ver muito disso no livro. Eu não quero entregar muito não, mas tem muito disso no livro. Vai ter hora que você vai falar, caramba, isso aconteceu mesmo. Vocês vão gostar muito do livro. Quando a gente entra numa nova iniciativa, num novo projeto, ainda tem a insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E muitas vezes acompanha um medo. Se você sentiu esse medo, do que foi? De não conseguir finalizar o livro, porque sempre tem a primeira palavra, a primeira frase, a primeira página, o primeiro capítulo,
E é uma caminhada longuinha, ninguém começa a escrever um livro e termina no fim do dia. Ou será que foi com medo da receptividade do público? Medo de não acabar o livro ou medo de não ter uma boa receptividade? Medo de não acabar o livro eu não tive, porque existem dois tipos de escritores, né? O jardineiro e o arquiteto. O jardineiro é mais ou menos que o autor do Game of Thrones faz, né? O J.R. Martin, como é o nome dele? O autor do Game of Thrones aí, Game of Thrones, esqueci o nome dele. Alguém sabe aí o nome do autor, gente, do Game of Thrones? Jorginho, muito bom! Ele escreve a história, mas ele não sabe como ele vai terminar, ele só vai escrevendo, e mais pra frente ele vê como é que vai terminar. Eu sou do tipo mais arquiteto, eu já sei começo, meio e fim, e eu só vou desenvolvendo a história. Então eu já sabia como ia terminar mais ou menos ali, e isso não me deu insegurança. A maior insegurança para mim é o lançamento do livro mesmo, a recepção, né, das pessoas, como elas vão receber o livro, se elas vão gostar ou não. Esse é o maior, acho que é a maior insegurança de um escritor, né? Como é que vai ser a aceitação do público? Qual vai ser o público que vai aceitar? Quais são as críticas que você vai receber? Porque com certeza a gente vai receber crítica, né? Ninguém agrega, ou ninguém agrada a gregos e troianos. E, curiosamente, quando a gente vê uma obra como essa, antes do fim do mundo, a gente pensa, será que o mundo vai acabar ou será que o mundo não vai acabar? E eu não vou fazer essa pergunta, fica aqui a pulga atrás da orelha, mas o que eu coloco vão ter outras obras sucessórias para nos dizer se o mundo vai acabar ou se não vai acabar? Como vão ter outras obras, eu já estou entregando aqui que o mundo vai acabar, esse mundo aqui do livro vai acabar, mas vão ter do livro. Mas vão ter outras histórias paralelas, né? Como eu disse, é uma trilogia. Vou começar com Antes do Fim do Mundo, que vai contar a história dos Banner. Vai ter Durante o Fim do Mundo, que a história mais ou menos vai ser outro grupo de pessoas tentando sair do planeta em um dos foguetes, né, para ir para o Projeto Éden. E vai ter Depois do Fim do Mundo, que é as pessoas já vivendo no Projeto Éden e retornando ao mundo depois de devastado. Então temos 3 histórias aí nessa trilogia, além de outras histórias que eu estou desenvolvendo também. Dentro do livro mesmo, eu já coloquei uma pista do próximo livro que eu estou escrevendo, que não tem nada a ver com essa trilogia, já é um outro livro, mais complexo ainda. Muito bom. E eu já deixo aqui um spoiler, que o livro dele é aquele romance clássico, muito gostoso de ler, com detalhes em que você cria o personagem no seu rosto, você detalha o cabelo, você detalha os sinais, você detalha a respiração, o suor. Então é aquele livro gostoso, leve de você ler, e que você vai sentindo a história, se emocionando com a história. E hoje em dia a gente não vê tantas obras literárias que mesclam o clássico com as novas tendências. Exatamente. Eu estava até trocando uma ideia no podcast com um amigo meu, que é o Alexandre Gui, ele também é um escritor aqui de Brasília, lançou 2 livros legais, assim, com um linguajar mais moderno também, mais nordestino, assim, mais forrozeiro, e é um livro muito mais contemporâneo, né? E eu estava trocando ideia com ele, eu falei, olha, eu sou do tempo de que você lia um livro, e o livro detalhava todo aquele personagem, fazia você se ambientar primeiro na trama, para depois você saber de que se trata o livro, né? Então eu trouxe essa escrita, mas ele falou que hoje em dia as editoras estão querendo uma coisa mais rápida. Eu acho, não sei se é por influência da internet, né, das redes sociais, do TikTok, os filmes também estão mais rápidos, né? Você pode ver em 10 minutos já de filme, já acontece alguma coisa no filme, que é para te prender, né? Então eu acho que já está tendo essa escrita mais rápida hoje em dia. E eu preferi manter a escrita que eu cresci lendo, né? Como eu falei, eu comecei com o Sidney Sheldon, ele tinha esse negócio de te ambientar, de mostrar onde você estava, né? Até o próprio lado do escritor do Código da Vinci também faz isso também. Você imagina, né? O Dan Brown, você imagina a cena, você se vê lá dentro da cena. Então eu tentei trazer um pouquinho disso no livro, e mesmo assim está um livro legal de ler. E uma observação de jornalista aqui, pessoal, é que o livro, ele está detalhista, ele não está de difícil leitura. É uma linguagem acessível e que você consegue ler com fluidez. Exato. Porém, ela é detalhada e te leva para uma outra atmosfera. Exatamente. Então, eu vou fazer uma última pergunta para o Rodrigo, para a Serrod, e depois eu vou perguntar para vocês aí junto com ele. Já se preparem, que eu vou com ele aqui. Perguntas, hein? Pois é.
Eu vou com o microfone até aí com ele, porque eu quero perguntas. E a pergunta não é vocês que vão fazer, não. E se não tiver pergunta, a gente pergunta. A gente vai perguntar. Isso. Rodrigo, eu quero verdade, porque eu sou seu amigo e te conheço há anos. Diga. O que você faria se o mundo fosse acabar? O que eu faria? Já que você me conhece, eu não vou poder mentir, né? Eu ia querer passar uma festa, tomando todas, mas com os meus filhos também por perto, com os meus amigos, que o mundo acabasse, mas acabasse em festa. De jeito feliz, de final feliz. Totalmente contrário desse livro, viu? Já tô adiantando. Ele não ia estar em casa, deitado, abraçado com os filhos, vendo uma série. Não, eu ia querer esquecer, né, que o mundo tá acabando, deixa acabar e a gente vai se divertir, os meus filhos vão estar lá também pulando, brincando, nem vão saber que o mundo tá acabando. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou ter que ir com o meu amigo e autor a vocês para fazer perguntas que tem a ver com a atmosfera do livro. Vamos lá, alguém tem pergunta? Alguém tem pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai perguntar para a criança, eu vou pegar vocês. Eu vou. Posso ir lá perguntar? Pode. Então eu vou. Vamos lá. Eu falei que eu ia, então eu vou. Boa. Eu quero ver se você é original. Qual que é o seu nome? Murilo. Se o mundo fosse acabar depois de amanhã, o que você faria? Ia pra igreja. Olha! Ele ia para a igreja. Muito bem. Muito bom. Vou perguntar para nossa amiga que nos ajudou com Game of Thrones. O que você faria se o fim do mundo estivesse próximo? Você faria igual antes do fim do mundo? Juntaria com a família, tentaria se apoiar? Igual o Rodrigo. Ia primeiro em festa de campo. Aí, vamos marcar essa festa aí. E qual é o seu nome? Da festa. Kátia, você quer fazer alguma pergunta para o Rodrigo? Eu já comentou com o meu avô. Pode falar. Rodrigo, como é o seu processo de criação? Você senta no computador e escreve? Você deixa a inspiração vir? Você tem um horário fixo? Ou como assim o seu processo de criação? Eu sou publicitário, né? Então, eu sou criativo. Pela minha criatividade, eu resolvi ser criativo, eu resolvi ser publicitário e levei esse dom criativo para resolver problemas, né, de clientes. Então, para mim, esse negócio de criação é uma coisa normal. Toda ideia que eu vou tendo, eu vou anotando. Por exemplo, eu vi, sei lá, um pato atravessar a rua, eu anoto essa ideia e falo, isso aqui eu vou desenvolver depois, vai dar um livro bem legal. Então, eu sou do tipo que vai anotando as ideias, depois junta tudo, escreve tudo que tem que escrever, e depois eu vou lapidando e transformando isso numa obra original. É isso. Vamos lá, licença. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, se o mundo acabasse depois de amanhã, o que você faria? Olha, eu trabalho muito, me esforço muito, estou juntando meu dinheiro, então eu acho que se fosse acabar, eu ia gastar tudo. Boa. E, pra quê, né? Vai levar pra onde? Exatamente. É. E você, já assistiu algum filme que teve uma ligação, que lembrou o livro, te deu vontade de ler? Conta pra gente. Alguns. Eu lembro de Passageiros, de Wall-E, a animação. Então, acho que o Wall-E é bem parecido, né? Sim. Wall-E, sempre muita vontade de ler. Pô, Tem legal. alguma pergunta específica que você queria fazer? Tenho sim. Eu queria saber quantas páginas que tem no livro. Tem, no formato A5 tá com 188 páginas. Atrás que fala também. No formato A4 acho que dá Pode. mais isso aí. Pode. Vai depender da editora aí.